está na palavra do Senhor, o alimento espiritual para a nossa vida. Glória a Jesus. Peço aos irmãos que deixe a sua Bíblia aberta nessa passagem que a gente leu, né? Texto glorioso das Escrituras Sagradas, do primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. Glória a Deus. E nós vamos meditar um pouco sobre que a história desses dois homens, Abraão e Ló. E hoje o crente e o mundo, né? Glória a Jesus. Glória a Deus. Muito bem, amados irmãos, o texto que nós lemos nessa noite nos chama bastante atenção, porque nós vemos uma grande diferença entre Abraão e Ló. Apesar de ser da mesma família, de ter acompanhado o seu tio Abraão, Ló não teve a mesma visão do reino de Deus. E cada um de nós também fomos chamados por Deus para esse serviço glorioso do reino de Deus, né? O Senhor Jesus, por sua bondade e misericórdia, nos adotou, né? Ou Deus nos adotou por meio de Cristo, o seu Filho amado. E essa história de Abraão, né, é uma história verídica, como todos sabem, e muito gloriosa, porque Abraão é o pai na fé de todos aqueles que creem em Deus, né? Mesmo sendo judeu, gentil, grego, seja lá quem for, a fé vem do nosso pai Abraão, né? E muitas coisas lá do Antigo Testamento, mesmo antes da lei de Moisés, ainda hoje elas são praticadas porque não são da lei, mas são da fé, né? Nós recebemos por meio da fé. A salvação, ela é um dom de Deus, né? Ela é a graça de Deus dada a nós por meio da fé, né? Nós somos salvos pela graça mediante a fé em Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. E essa passagem que nós lemos nesta noite, que fala de Abraão e de Ló e da sua separação, né? Antes dessa passagem bíblica, o Senhor Deus faz um chamado para Abraão, que ainda Abrão, né? Deus apareceu para Abrão. Abrão era de uma família idólatra, né? Seu pai Terá era comerciante de imagens, de estatuetas de deuses daquele tempo, né? E Deus então aparece para Abrão e fala com Abrão, e Abrão ouve a voz de Deus e crê que é Deus falando com ele como de fato. E Deus faz um chamado para Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Somente por fé alguém poderia fazer uma loucura dessa, irmãos. Somente por fé, porque é o que é a fé? A fé é o impossível sendo materializado. A fé, como está escrito em Hebreus capítulo 11, é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova daquilo que eu não vejo, né? Eu não vejo, porém creio que existe um Deus todo-poderoso que por meio da fé e a oração, Ele vai ouvir e vai trazer aquilo que não existe à existência. E esse chamado de Deus para Abrão era isso, né? Algo que não existia, né? Você vai para um lugar que eu vou te mostrar. Deus já não deu um passaporte para Abrão e disse: tá aqui, ó, o teu destino é esse. Não, você junta a tua roupa, pega aí as pessoas que você acha que deve ir com você e vai, pega o caminho aí.
né, que eu vou te mostrar aonde você vai habitar, né? E Abraão, ou Abrão, então ouve a voz do Senhor, crê na palavra de Deus e ele atende. E a Bíblia diz que ele então chama ali a sua esposa, Sarai, né, a sua meia-irmã, né? É por isso que nas passagens, quando ele diz para o faraó lá que a Sarai era sua irmã, ele não mentiu, né? Ele omitiu alguma coisa. E ele então chama a sua esposa e também o seu sobrinho Ló, né? E leva para essa viagem. Mas é bom lembrar também que nessa viagem, o pai de Abraão também vai com ele, né? Quando Abraão sai aquele lugar que ele morava, juntamente com a sua família, o seu pai já era viúvo, Terá. E aí eles viajam para Canaã, né? Mas é nessa terra onde Abraão se despede do seu pai para seguir o chamado de Deus. E com ele vai, então, as pessoas que estavam sobre o seu domínio, agora já um pouco mais, porque havia crescido em Canaã, e juntamente com ele vai a sua esposa Sarai e o seu sobrinho Ló. E a Bíblia diz, irmãos, que esse mesmo Abraão, ou Abrão, que ouviu o chamado de Deus no capítulo 12, a bênção de Deus veio sobre ele de uma forma tão gloriosa que ele prosperou. Quando ele desceu para o Egito, e aí aparece aquela cena lá de que ele fala para Sarai, dizer para o faraó que ela não era a sua esposa, mas a sua irmã, e que veio então a mão poderosa de Deus sobre o faraó e toda a sua casa, e então ele descobre que aquela mulher era casada, e então o faraó manda chamar Abrão e diz: por que me fizeste este mal? Por que não disseste que ela era tua esposa? E ele disse: é porque eu te temi, porque sabias que tu era um homem poderoso, e de que a mulher que tu quisesse, sabendo que ela era casada, poderia matar o seu marido e se apossar dela. A Bíblia diz que Sarai era uma mulher muito linda, muito bela, muito formosa à vista. E a Bíblia diz que Faraó despede Abrão, Sarai e toda a sua casa, mas não de mãos vazias. Ele abençoa de uma forma tão gloriosa Abrão e toda a sua casa, que ele sai muito rico da terra do Egito. Olha que parece, já também lá depois de quando Israel se torna cativo do Egito, que ele sai, né? Mais de 3 milhões de judeus que saem do Egito, mas também não saíram de mãos abanando. A Bíblia diz que os judeus pediram aos seus vizinhos, pediram tesouros e fazendas, e a Bíblia diz que eles deram com tudo que eles podiam, e o povo de Israel saiu do Egito de novo muito rico e poderoso. Glória a Deus. Pois bem, então chegando nessa passagem, a Bíblia diz que a bênção de Deus era sobre Abraão, ou ainda Abrão, e Ló, por fazer parte da caravana e da parentela de Abraão, essa bênção também alcançou o seu sobrinho Ló, e ele prosperou de uma forma também gloriosa. E o texto diz que a riqueza deles eram tão grandes, aqui o texto menciona apenas o seu gado, mas não era só gado, porque ninguém poderia ter uma fazenda grande somente com gado, mas sim camelos, ovelhas e jumentos e carroças, e uma riqueza muito grande. E assim como Abraão ou Abrão prosperou, o seu sobrinho Ló também prosperou, juntamente com o seu tio Ló, porque a bênção de Deus estava no acampamento de Abrão. Aleluia! E eu coloquei aqui como tema dessa mensagem a bênção de Abraão sobre ele e Ló, e também a vida do crente e o mundo. Foi como se fosse um paradoxo, ou o que houve entre Abraão e Ló, e os crentes
da atualidade, a igreja de Jesus e o mundo de hoje. Vamos entender isso no decorrer dessa mensagem. Então Abrão vendo que os pastores dele, juntamente com os pastores de seu sobrinho, estavam tendo uma contenda, estavam brigando. E ele disse, aí no capítulo 13, pode deixar aqui, diz o capítulo 13 e o versículo 7, ele diz: e houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. E os cananeus e os fariseus habitavam então na terra. Versículo 8 diz: e disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmão nós somos. Olha só a palavra de um homem sábio. Olha só a palavra de um homem que conserva no seu coração o temor do Senhor. Toda a intenção dele é sempre de haver paz, é sempre de haver harmonia, é sempre de haver o mesmo pensamento, para que andem em unidade e em paz com todos. E então Abraão chama Ló e diz: olha, meu sobrinho, nós somos irmãos, então para que haver essa contenda entre os meus pastores e os seus pastores? Faça o seguinte, o versículo de número 10, né? Abraão diz para ele: olha para toda essa região, aliás, no versículo 9, não está aqui toda a terra diante de ti? Eia, pois aparta-te de mim e escolhe, ou se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se escolheres a direita, eu irei para a esquerda. Versículo 9, e levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito quando se entra em Zoar. Então Abraão disse: olha Ló, olha para onde você quiser. Se você olhar para a direita e escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se tu olhares para a esquerda e escolher a terra da esquerda, eu vou para a direita, para que nós possamos ter paz, para que nós possamos estar em harmonia. Porém, olha e escolhe. A Bíblia diz que Ló levanta os olhos e olha então para as campinas do Jordão. Imagina aquele jardim de longe que você avista, vamos dizer uma Amazônia, né? Cheia de frutas, banhada por águas, não faltava nada, tudo que ele pudesse imaginar, lá tinha alimento para todos os seus rebanhos, tinha fartura na terra, tinha tudo que ele pudesse imaginar, aquele rio perene que nunca secava e que regava toda a terra. Então a terra aos olhos era maravilhosa. Porém, a Bíblia diz, no versículo de número 13, que olha o que tinha nessa terra que aparentemente era boa. Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Será que porventura Ló não sabia que aqueles homens que habitavam naquela região eram esse tipo de gente? Pecadores, homens maus e perversos? Sabia sim, com certeza. Eram vizinhos da onde eles estavam. Mas a Bíblia diz que ele levanta os olhos e ele então escolhe aquelas campinas do Jordão, e para lá então ele leva toda a sua fazenda, né? Veja só, Ló, ele era filho de Arã, que era o irmão de Abraão que morreu, e Abraão então tomou Ló para cuidar dele. E como eu falei para os irmãos, a bênção de Deus estava sobre a família de Abraão, estava sobre o seu acampamento, a bênção de Deus estava aonde Abraão colocasse os seus pés. Irmãos, nós como igreja de Deus, crentes em Jesus,
a bênção de Deus também está conosco. Ah? A bênção de Deus está na minha casa, está na sua casa, está na nossa vida. Só que os irmãos também há de concordar comigo que a bênção de Deus está onde há obediência à palavra dele. Abraão passou por dificuldades? Passou? Abraão passou por dificuldade? Claro que passou, irmãos. O momento de provação não quer dizer que a bênção de Deus não está presente. Ela está presente no meio da tribulação, no meio da provação e no meio também da abundância, porque Deus não se limita a essas coisas que nós temos a tendência de achar que é o tudo que nós precisamos. Então, a bênção de Deus estava sobre a vida de Abraão e sobre todo o seu acampamento. Mas veja só a diferença de alguém que tem o temor do Senhor. Veja que Abraão, para onde ele fosse, a bênção de Deus ia estar com ele. E se Abraão fosse para essa região, aonde a Bíblia diz que esses homens eram maus, possivelmente Abraão não fosse para essas campinas, porque ele tinha o temor do Senhor. Porque com certeza ele sabia que a bênção de Deus não estaria ali com ele. Porque a Bíblia diz que esses homens eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. E no decorrer dessa mensagem nós vamos entender um pouco melhor como era a convivência desse povo, quais eram as suas práticas, os seus costumes e o que eles faziam que irritavam a Deus. Daqui a pouquinho nós vamos entender melhor. Então vamos lá. A escolha que Ló faz então, aos seus olhos parecia muito boa. Olhando para lá era muito farta, era bem regada. Tinha produtividade de tudo, tinha pasto para todo o seu rebanho, mas havia algo, aleluia, que poderia definir a sua vida de uma vez por toda, que é afastando da comunhão com Deus. Veja que nessa referência bíblica diz que ele foi para aquela região e ele construiu os seus acampamentos, e as suas tendas, e diz que as suas tendas alcançaram até Sodoma e Gomorra, aquela região que a Bíblia diz que habitavam homens maus e grandes pecadores contra o Senhor. Vivendo então naquela região, o ensino da palavra de Deus, o estudo quando nós mergulhamos, deixa claro que Jó era infeliz, que Ló era infeliz naquele lugar que ele escolheu. A alma de Ló era atormentada por causa da escolha que ele fez. E o problema dele é que era o seguinte: Ló, ele tinha um pé na presença de Deus e o outro no mundo. O coração de Ló estava dividido. Porque Ló poderia muito bem ter escolhido: olha, a gente pode resolver isso aqui melhor, meu tio Abraão. Eu não vou me apartar de ti não, porque o chamado de Deus foi para ti. Aleluia. Se eu me apartar de ti, provavelmente eu perderei essa bênção. Aí a palavra de Deus me faz lembrar quando Elias instruiu o seu discípulo Eliseu, não é? Aleluia, dizendo: pede, Eliseu, o que tu quiseres que eu vou rogar a Deus para que ele te dê. E o que é que Eliseu pede? Eu quero a porção dobrada do Espírito que há em ti. Oh, glória. Igual a ti não dá certo, porque já tem tu. Eu quero mais, eu quero a porção dobrada do Espírito de Deus que está sobre a tua vida. E então Elias diz para ele: rapaz, você me pediu uma coisa difícil, mas se você estiver comigo e tu vires a minha partida, você receberá o que você pediu. E a Bíblia diz que Eliseu não largou o pé de Elias por nada. Elias disse: você fica aí que eu vou lá. Tem nem perigo, meu senhor, eu vou contigo para onde tu for. Eu vou tomar banho, porque eu vou também, eu vou ficar lá segurando a toalha, mas eu não vou te largar. Aonde o teu pé pisar, eu também estarei lá pisando. Ló poderia ter essa visão, irmãos, porque o chamado de Deus não foi para ele, foi para Abraão. Mas Ló, infelizmente, tomou essa decisão e ele se frustrou, porque o coração de Ló estava dividido entre Deus e entre as coisas deste mundo, né? O coração de Ló estava apegado com as coisas deste mundo. Por isso, ele se tornou um homem infeliz.
No momento ou naquela situação que Ló habitava e morava, a Bíblia deixa bem clara que era uma situação de extrema pecaminosidade. Pessoas que não se envergonhavam do seu pecado, mas que virou um ritual, que virou um costume, que era comum entre eles pecarem contra Deus. Por isso, ele não era feliz naquele mundo que ele vivia, naquele mundo pecaminoso. E o seu coração também não era completamente do reino de Deus. O seu coração estava dividido. Eu quero pedir, por favor, para o Edilson colocar a primeira referência aqui, em 1 Reis capítulo 18, e o versículo de número 21. Quando Deus, usando o profeta Elias, diz ao povo de Israel: por que vocês cochiam em dois pensamentos? Olha só. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Continue aí. Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Olha só. O profeta Elias chamou a atenção do povo. Por que vocês se corromperam e o coração de vocês estão dividido? Se o Senhor é Deus, o Deus de Israel, se Ele é verdadeiramente Deus, sigam a Ele, se aparte da idolatria, se aparte do pecado e sirva ao Senhor de todo o coração. Mas se Ele não é Deus, então sirvam a Baal. Aleluia. E Elias mostrou para o povo em cima do monte quem era realmente o Deus de Israel. Aleluia. Os irmãos conhecem a história. Aleluia. Esse mesmo ensino, irmãos, ele vem para nós nos dias de hoje. Qual é o meu pensamento? Como é que está o meu coração? Eu estou servindo a Deus com todo o meu coração, ou eu estou com o coração dividido? A metade eu sou crente, a metade eu sou descrente. Por favor, coloque também, Edilson, 2 Timóteo capítulo 4, o versículo 3, 4 e o 5. Nós vivemos num momento, irmãos, de uma situação tão difícil, que muita gente dentro da igreja, na nossa realidade, vivendo no nosso meio, muita gente dentro da igreja está do jeito que estava Ló e todos aqueles que estavam com ele, porque todos seguiam o mesmo ensino, todos seguiam o mesmo costume. Aleluia! E nós vivemos esses dias difíceis da igreja na terra. Nos dias de hoje, a igreja com o coração dividido, o coração está no mundo. Aí tem um tempo que, agora eu vou para a igreja, porque agora o meu coração é do Senhor. Vamos lá, 2 Timóteo capítulo 4, o versículo 3. Primeiro versículo 3, ele diz, por favor, e olha só. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, a palavra de Deus, mas, tendo coceira nos ouvidos, que é isso aqui, irmãos? É quando a palavra está sendo pregada, a pessoa não tem quietação para ouvir. Tudo é agradável ao ouvido, menos a palavra de Deus. Uma música do mundo, uma música internacional, um forró, uma balada, é mais gostoso ao ouvido do que a pregação da palavra de Deus. Tendo coceira nos ouvidos, na hora que está sendo pregada, dá sono, dá fadiga, dá coceira, dá tudo, menos atenção à palavra de Deus. Tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, professores, conforme as suas próprias concupiscências. Ou seja, eu quero alguém que fale que agrade o meu ouvido. Eu não quero ouvir essa palavra que é tão quadrada, que é tão dura, é cafona. Não, eu quero uma palavra que me agrade. Amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Versículo 4. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Continue. Mas tu, olha aí, olha o ensino de Deus para nós. Guarde isso no seu coração. Mas tu, Zacarias, mas tu, igreja em Sabiaguaba, mas tu, ser sóbrio em tudo. O que é uma pessoa sóbria? É uma pessoa que não está embriagada, porque o contrário de sóbrio é ébrio, bêbado. Ser sóbrio, fique atento, esteja com o coração aberto. Ser sóbrio em tudo, sofre as aflições,
faze a obra de um evangelista e cumpre bem o teu ministério. Não? Conselho de Deus, irmãos, para as nossas vidas, para ficarmos de pé, para sermos cada dia mais avivados, porque o avivamento vem pela palavra de Deus. E a palavra de Deus que aviva, muitas vezes pregada, não agrada muito quem está ouvindo não, mas ela é o remédio de Deus para curar o pecado que tem na nossa alma, no nosso coração. E por muitas vezes, nós deixamos de ouvir a voz de Deus e fazemos a nossa própria vontade. Mas Deus, como é bondoso, é riquíssimo em misericórdia, está chamando a atenção da igreja para obedecer a sua palavra, porque ela traz vida e paz para o coração. Somente a palavra de Deus, ela corrige o pecado que está dentro do interior do homem e o santifica para receber a graça da salvação em Cristo Jesus. Então essa vida de Ló e a sua família, eles foram infelizes exatamente por causa disso. Eles decidiram viver uma vida de separação de Deus. Andavam segundo os seus próprios olhos. O que eles queriam era riqueza, era um poder. Sim, era poder. Vou já lhe mostrar quem era Jó nessa cidade, tá? Mas eu voltando aqui, eu digo, irmãos, tenham cuidado, porque hoje, cada dia que passa, mas são poucas as pessoas que valorizam o verdadeiro ensino da palavra de Deus. Cada dia que passa são mais escassos os verdadeiros crentes. Cada dia que passa são menos os crentes que amam ouvir o ensino da palavra e se dedicam a praticar a palavra de Deus e buscar através da oração também. Você quer ver? Vamos lá. Eu vou colocar apenas há 25 anos atrás. Quem aqui tem 25 anos de fé? Aurélio. Silene tem 25 anos de fé, não, Silene? A Silene. Quem mais tem 25 anos? Ó, o Damião. Tu tem 25 anos de fé, Daniel? Pois bem, mas vamos lá. Há 25 anos atrás, irmãos, nós não víamos essa igreja de hoje. Não, nós tínhamos uma igreja, eu digo isso porque eu vivi esses dias, uma igreja que era mais avivada, né? Mesmo nos cultos de quinta-feira a igreja era lotada, porque o povo tinha fome da palavra de Deus. Nos cultos de doutrina, era o pastor pregando, ensinando, e a igreja cheia do Espírito Santo. Quando levantava um conjunto de senhora para louvar Deus, enquanto umas estavam louvando, as outras estavam falando em línguas estranhas. Não era combinado não, é claro que não era combinado, era o poder de Deus derramado dentro da igreja, e de repente se passava isso para toda a igreja, e aí você via, aleluia, 50% da igreja marchando no mistério e falando em línguas estranhas, enquanto outros estavam cantando louvores ao Senhor. Havia nitidamente, palavra do Aurélio, nítido, era muito nítido, e depois ele anexava. Aleluia. Era muito comum, irmãos, ver dentro da igreja. Aí, eu vou dizer isso, a Albaniza sabe também, porque a mãezinha dela viveu esses dias, ensinou para ela, e ela viveu, que as irmãs não se comportavam como se comportam hoje, de jeito nenhum, né? Dá uma olhadinha, vai lá, procura botar igreja de 1985. Olha a Assembleia de Deus em 1985. Você vai ver o comportamento de uma forma geral. Roupa. Isso é doutrina, pastor? Não é costume. Mas olha como é que era a igreja daqueles dias. Roupa. Você via algumas irmãs de brinco dentro da igreja? Isso é pecado, pastor? É não. Isso é doutrina, é costume? É costume. Mas e a igreja daquele dia? Estava errada? Estava não. Estava certíssimas. E aí, irmão, nós vamos vivendo os dias passando, vamos vendo esses dias passando, e as coisas ficando cada vez mais frouxas. Olha só, vamos voltar aos 25 anos atrás. Se um crente tivesse uma televisão em casa, era pecado? Era pecado. Eu ainda vivi dias que mulher que andava de bicicleta era disciplinada. Vale-me Deus. Isso não é um exagero? É um exagero.
sem manga, só de alcinha. Menino, passasse ali, o pastor tira do conjunto e disciplina. É exagero? Era. Mas e a igreja daqueles dias estava errada? Estava não, estava certa. E a igreja dos dias de hoje está errada ou está certa? Eita Jesus, eu vou deixar para vocês falar com o Pai. Irmãos, cada dia que passa as coisas vão ficando mais difíceis. E a entrada no reino do céu é uma porta larga ou é uma portinha estreita? A Bíblia diz que é bem estreitinho o caminho para a vida eterna. Não é larga não, meu irmão. O caminho é estreito e são poucos os que entram por elas. Caminho estreito, porta estreita, é o céu. Caminho largo, porta larga, é o mundo. Aí com tudo que quiserem, pornografia, pecaminosidade, adultério, prostituição, diabo a quatro, está lá no mundo. A igreja não tem que compactuar com nada disso, irmão. A igreja não tem que viver nada disso. A igreja tem que viver em santificação ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Quem é que salva? É Jesus ou é o mundo? É Jesus. Então eu tenho que fazer de tudo para agradar a Ele com todo o meu coração. Ló estava dividido, o coração no mundo e uma parte de Deus. E são esses ensinos, irmãos, que a gente tem que olhar, o ensino do Antigo Testamento, e que de repente nós tiramos lições para o dia de hoje. A gente tem que observar e dizer: Senhor, será que eu estou te agradando? Senhor, me ensina a me santificar para o teu reino. Senhor, me ensina a andar pelo caminho estreito, para que também eu possa entrar na porta estreita, porque largo, aleluia, é o caminho que conduz à morte, e são muitos os que andam por ele. Larga é a porta que leva para o inferno, e muitos estão entrando por essa porta larga. Aleluia. Vivemos os dias mais difíceis do que o dia de Sodoma e Gomorra. Não se engane não, viu? Vamos entrar, vamos continuar. Coloca aí, por favor, Edilson, Mateus capítulo 15, versículo 8. Muita gente, coração dividido, mesmo dentro da igreja. Aí eu digo: pastor, é só na Sabiarágua? É não. Infelizmente, de um modo geral, as pessoas estão valorizando mais as coisas que não agradam a Deus do que aquilo que é agradável a Deus. Mateus capítulo 15, versículo 8. Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o coração está longe de mim. Isso é Jesus falando para os judeus naqueles dias. Irmãos, então atente para a volta de Jesus. Fique bem atento, porque pode ter certeza, aqueles que buscam a Deus de uma forma que nós olhamos e dizemos assim: mas é muito, como é que eu digo? É muito exagerado. Não é não. Aquelas pessoas que buscam a Deus em todos os sentidos, são amantes da palavra de Deus, são extremamente dedicados à oração. Eles se consagram, eles jejuam, eles evangelizam, eles pregam a palavra de Deus. Essas pessoas estão próximas do reino de Deus, estão cada dia mais dentro do reino de Deus, porque o coração delas estão no reino de Deus e não nas coisas deste mundo. Olha o que Jesus fala para aquela geração: esse povo me honra com os lábios, mas o coração deles está longe. Nos nossos dias a gente vem para o culto e muitas pessoas, enquanto o corpo, a matéria está aqui, o pensamento está lá: eita, será que vai dar certo aquela negociação amanhã? Será que o meu trabalho vai dar certo? Será que eu vou vender aquela caixa de abacaxi que eu deixei lá para vender? E a conta da água? O coração está longe, o pensamento está longe e não está aqui. Então, irmãos, vamos nos concentrar na presença de Deus, que é a melhor parte. Essa é a melhor parte, esse é o melhor momento da nossa vida, no momento do aprendizado da palavra de Deus, no momento da oração. Aleluia. Então tenham muito cuidado, porque veja, Abraão escolheu a melhor parte, assim como Marta e Maria. Abraão escolheu a melhor parte, andar
na presença de Deus. Mas Ló resolveu sair. Vamos continuar aqui com a vida de Ló. Olha só, Ló naquela terra de Sodoma e Gomorra se tornou um homem poderoso. Sim. Aonde é que eu vejo isso? No capítulo de número 19, quando os anjos vão à cidade de Sodoma e Gomorra para destruí-la, quem é que está na porta da cidade? Era Ló. Quem ficava na porta da cidade geralmente eram pessoas poderosas da cidade. Era o juiz, era o cobrador de imposto, eram os poderosos. E Ló estava exatamente na porta da cidade, porque ele era um homem poderoso naquela terra. Aleluia! Mas veja que a Bíblia diz que o povo era extremamente maus e grandes pecadores contra o Senhor. Agora vamos detalhar um pouco de como era o costume daquela cidade. Uma cidade onde o homossexualismo era predominante. Jovens, crianças e senhores, era comum a prática homossexual. Entre eles era normal. Mas deixa eu perguntar uma coisa aí para vocês, hoje isso é normal? É normal, irmão. Eu já vi uma pessoa de idade falando para mim, isso aí é normal. Normal. Hoje, para essa sociedade, é normal. Vai lá no cartório e vê se pode casar um homem com outro homem. Pode. Tá? As leis autorizam o casamento entre dois homens. A Bíblia diz que essa condição era a mesma de Sodoma e Gomorra. E vocês já me ouviram falar aqui, já nessa noite, que hoje nós estamos vivendo dias muito piores do que... Tem aqui água, meu filho, tá bom, obrigado. Muito piores do que aqueles dias. Sim, muito piores. Porque veja bem, quando Ló recebe aqueles homens ali, qual é o convite que ele faz? Olha, vamos para minha casa. Ló sabia perfeitamente, irmãos, que aqueles homens que entraram na cidade não eram pessoas comuns. Ló sabia. Sabe por que ele sabia? Porque quando ele estava, aleluia, dentro do acampamento de Abraão, ele viu, ele sentiu, ele pôde participar da comunhão de Deus com Abraão, ou Abrão. E ele viu Deus se manifestando. E quando ele se depara com esses dois homens, logo vem a sua consciência: esses homens não são homens daqui, são homens de Deus. Vamos para minha casa. E eles dizem para Ló: não, nós vamos ficar no meio da rua, nós vamos ficar andando na cidade. E a Bíblia diz que Ló insiste com ele, no capítulo 19, insiste com aqueles homens. E eles então vão para a casa de Ló. A Bíblia diz que Ló preparou um grande banquete, eles comeram, e quando chegou a hora de dormir, por favor, escute-me. Chegou a hora de dormir, então começaram a bater na porta de Ló. Olha, vem cá, Ló, traz esses homens aí para nós queremos deitar com eles, nós queremos ter relações com esses homens. Olha só, para você ver a maldade que havia em toda aquela terra, em todas aquelas duas cidades. E a Bíblia diz que Ló, ele disse: já é tarde, vão dormir, deixe os homens em paz. E mesmo assim aqueles homens continuam, porque eles querem ter domínio daqueles homens, eles querem ter relações com aqueles homens, porque eram homens, eram anjos de Deus. E a Bíblia diz que ele diz o seguinte: olha, eu vou dar as minhas 2 filhas para vocês, são todas 2 virgens, vou dar para vocês. Olha o extremo que chega a um homem, e aí eu falo de um modo geral. Olha o extremo que chega uma pessoa quando a sua visão foge das coisas de Deus. Um exagero, irmãos. Ele estava disposto a dar suas 2 filhas, até parece uma oferta que agradava a Deus, mas não era, né? Não era. Deus não aceita o pecado, Deus não aceita aquilo que é abominável aos seus olhos. E ele diz: vou dar minhas 2 filhas para vocês. E ele disse: não queremos os homens. E a Bíblia diz que naquele momento
os anjos ferem aqueles homens de cegueira, de uma forma que eles começam a tatear e não acham mais a casa de Ló. E aí você vê, irmão, a que ponto chegou Ló. Deus já havia determinado a destruição daquele lugar que ele havia escolhido por sua morada. Vocês viram que no começo, ou no versículo de número 10, a Bíblia deixa bem claro que aquele lugar, ele era muito agradável antes de Deus haver destruído. Mas quando Deus destruiu, então se tornou uma terra seca e destruída. E a Bíblia diz que Deus então, através dos anjos, diz para Ló: olha, você prepara a sua família e vocês vão sair daqui. Eu vou levar vocês para sair daqui, porque Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, porque o seu pecado chegou diante de Deus. Aí eu fico perguntando, irmãos, será que o pecado dessa geração e desse mundo já chegou diante de Deus? Não? Chegou, irmão. Pode ter certeza que já chegou diante de Deus e está faltando pouco tempo para a igreja ser arrebatada, porque a igreja é o que segura, aleluia, a fúria de Deus que será derramado nessa terra. Por isso eu digo para você, desperta a igreja, porque Jesus vai voltar para levar a igreja, e depois que a igreja sair da terra, então a misericórdia de Deus não estará mais aqui, a ira de Deus vai ser derramada sobre essa terra pecadora. Então santifique a sua vida mais e mais, se aproxime mais do Senhor, aleluia, para que você não fique com esse mundo. Deus determinou a destruição completa de Sodoma e Gomorra. Deus ordenou que fosse destruído, mas que fosse poupado a vida de Ló e a sua família. Então a Bíblia diz que Ló, aleluia, junta a sua família, os anjos empurram eles para sair da cidade. Aleluia, parece até nos dias de hoje, palavra de Deus sendo ensinada, o Espírito Santo trabalhando. É claro que ele não vai forçar a ninguém desistir e aceitar a Cristo, enfiar de goela abaixo, não. Ele vai colocar no coração: Jesus está te dando a graça para que sejas salvo. Mas é uma escolha individual de cada um. É cada um que vai dizer: oba, eu quero, meu Senhor. É cada um que vai dizer: não, quero não, eu prefiro o mundo, eu prefiro Sodoma, está bonito, as campinas são tão bonitas, são verdejantes, eu vou para lá mesmo. E a Bíblia diz que Deus, através dos anjos, tira Ló e a sua esposa e as suas 2 filhas. Mas veja bem que nessa retirada, irmãos, da família de Ló, a esposa de Ló olha para trás, porque o coração da esposa de Ló estava na cidade. Ela amava os prazeres que ela tinha. Ela queria era estar lá, ela não queria saber de ser salvo coisa nenhuma. Mesmo sabendo da sentença de Deus, ela não queria saber disso não. Ela queria continuar, aleluia, lá, porque ela tinha tudo que ela amava. O coração da esposa de Ló estava na cidade de Sodoma e Gomorra. E foi por isso que ela perdeu a sua vida, se transformando em uma estátua de sal. Olha que condição desgraçada, irmãos, para pessoas que não têm o temor do Senhor e de repente desgraça toda a família. Aleluia! Tem a condição, tem a oportunidade de ser toda a família uma bênção, mas eles optam, ou eles escolhem a se desviar do Senhor. Escolhe se afastar da presença de Deus e toda a família é afetada. Aí você pode dizer assim: pastor, mas escapou Ló e as suas 2 filhas. Tem certeza disso? Olha o que aconteceu com Ló e as suas filhas. Foram livres, não morreram? Sim, não morreram, saíram da cidade, acamparam dentro, aleluia, de uma, como é que chama? Uma caverna, né? Escaparam lá. E a Bíblia diz que Ló e as suas filhas habitaram naquele lugar. Mas olha o que aconteceu. As práticas de Sodoma e Gomorra ainda estavam na família de Ló. Porque quando Ló estava com as suas filhas conseguiram vinho e embriagaram Ló. E elas tiveram relação sexual com seu próprio pai. Que coisa terrível. Engravidaram de seu pai e tiveram um filho.
E olha o fruto disso. As famílias das filhas de Ló se tornaram grandes inimigos de Israel, que foram os moabitas e os amonitas. Os descendentes das filhas de Ló foram grandes inimigos do povo de Deus. E olha quem é o povo de Deus: Abraão. Abraão que estava na palavra de Deus. Abraão que escolheu obedecer a Deus e a sua palavra. Mas lá na frente encontrou a família de Ló pelejando contra eles próprios. Olha que escolha desastrosa que Ló fez, desviando toda a sua casa, aleluia, da presença do Senhor. No final da história de Ló, ele não terminou vitorioso como foi a família de Abraão, ou Abrão, porque a bênção de Deus continuava, aleluia, na casa e na família de Abrão. Aleluia, Deus permaneceu por todo sempre com Abrão e a sua casa. Nós, irmãos, precisamos estar bem atentos, porque como é que vai terminar a nossa vida? No começo parece flores, é bom demais, eita, aceitei Jesus, agora é uma bênção, aleluia, mas vão vir as lutas, e Maneci? Maneci, quando a gente aceita é uma maravilha, mas vai vir as lutas, tá bom? Mas a senhora nunca desista, a senhora permaneça de pé. Vendo, Augusto, nunca desista da fé em Cristo. Está vendo, igreja do Senhor? Mesmo que vier as provações e as adversidades da vida, não desista do Senhor que te salvou, que te libertou e que te deu a graça da salvação. Persevere em obedecer a Deus e guardar no seu coração a santa e gloriosa palavra de Deus, porque você receberá das mãos de Deus a sua vitória. Mas olhando para os nossos dias, o povo nunca está satisfeito, irmãos. O povo nunca está satisfeito com o seu relacionamento com Deus. Nunca. Sempre tem alguma coisa que está em falta. Eles nunca estão satisfeitos. Sempre está faltando alguma coisa. Algo está errado. Tá? Esse tipo de comportamento mostra para nós que algo está errado. Está faltando algo. Algo foi perdido no caminho. E nós precisamos, aleluia, voltar a entender e obedecer a palavra de Deus, para que essa falta desse relacionamento nosso com Deus, ele seja completo. Nós sabemos o que é que está faltando. Cada um de nós sabemos o que é que está faltando. Nós apenas criamos coisas para perguntar a Deus: Deus, por que isso? Deus, por que aquilo? São as nossas perguntas. São as nossas perguntas que fazemos e queremos nos justificar diante de Deus. Mas nós nunca estamos satisfeitos. Mas você sabe o que é que causa isso. Aí eu vou dizer aqui, talvez nós não tenhamos um relacionamento, ou não tenhamos nascido realmente de novo, para ter essa falta. Que é isso, pastor? Eu já tenho 30 anos de fé, né? Mas será que Cristo é plenamente tudo para você? Será que não está faltando nada? E por que às vezes nós nos pegamos falando contra Deus? Eu sou crente, e por que é que eu passo isso? Será que nós realmente nascemos de novo da palavra de Deus que nos transforma e tira o velho homem e coloca o homem nascido de Deus? Será? Talvez não tenhamos recebido Cristo plenamente ou totalmente na nossa vida. Talvez não tenhamos recebido Ele realmente como meu Senhor e o meu Salvador. Porque quando nós recebemos a Cristo como meu Senhor, como nosso Senhor, como nosso único e suficiente Salvador, nós nos dobramos diante dEle. A palavra de Deus não é pesada para nós, não. Porque Ele é o Senhor, eu sou o servo. Ele é o que manda, eu sou o que obedeço. Ele é o que providencia e eu sou o que recebo. Mas se Ele também não é o providenciar, Ele é Deus e eu dependo dEle. Então eu vou ficar debaixo da vontade de Deus. Será que nós não precisamos revisar a nossa vida com Deus? Vamos pensar em alguns versículos, por favor.
Por favor, Edilson, coloque para mim Tiago, a carta de Tiago no capítulo 1 e no versículo 21, por favor. Tiago, capítulo 1 e o versículo 21. Olha o que nos diz a palavra do Senhor. Versículo 21 diz assim. Aí? Isso, acompanha aí. Tiago capítulo 1 e versículo 21. Pelo que rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar, aleluia, a nossa alma. Você entendeu isso aqui? Pelo que rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, isso aqui é obediência à palavra de Deus, é renúncia à minha própria vontade, é santificar-me para aquele que me salvou, é dizer não para aquilo que desagrada a Deus, e sim para aquele que me amou e que me salva. Pelo que rejeitando toda malícia e acúmulo, toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Somente ela, somente a palavra pode salvar. Por que eu não valorizo ela? Se a palavra de Deus é a que me salva, por que eu não dou crédito para ela? Por que eu priorizo outras coisas e não a palavra? Por que eu dou prioridade e maior vazão aos desejos meus? Não vou para a igreja não, porque hoje eu vou passear no shopping. Não vou para a igreja hoje não, para a doutrina, porque eu vou para a praia. De noite, tem gente que arranja sempre uma desculpa. Cadê a primazia da palavra de Deus? Mas não é ela que salva. Aí eu digo para vocês, a igreja de 25 anos atrás, ela valorizava mais a palavra de Deus, porque ela estava sempre ouvindo, estava sempre buscando, estava sempre se santificando, estava sempre se submetendo ao Deus da palavra, que é a própria revelação. E hoje, esse discurso aqui, irmãos, essa palavra aqui, dá coceira nos ouvidos, como eu li há pouco tempo atrás. Não é todo mundo que para ouvir uma pregação doutrinária não, porque ela dá sono, dá cansaço, dá fadiga. Aí o pobrezinho sentou aqui, mais cedo, né? O bebinho. Eu vou dizer uma coisa para vocês daquele bebinho. Ele chegou uma vez aqui chorando, né? Essa já é bem a sexta ou a sétima vez que ele vem aqui para me orar por ele. Mas ele chegou a penúltima vez aqui, porque essa foi a última vez que ele veio. Não estou dizendo que é a última definitiva, estou dizendo essa última. Mas a penúltima vez ele chegou aqui e disse assim: pastor, ore por mim. Mesmo um bebinho do jeito que ele é, ele só anda bebinho. E ele chegou: pastor, ore por mim, pastor, minha esposa deve lembrar disso. Ore por mim, meu filho está ameaçado de morte. Os criminosos dizem que vão capturar ele e vão matar. E é hoje, pastor, ore por ele. E eu fiz uma oração por ele aqui. E depois eu até pedi à igreja também, algumas pessoas vão se lembrar disso. Irmãos, orem por aquele cidadão, eu disse o nome dele. E agora eu perguntei para ele, quando ele chegou, pedi oração de novo. O Augusto trouxe ele para me orar, eu orei por ele. Aliás, foi o Darlison. E eu perguntei para ele: meu amigo, você se lembra que você veio da outra vez e pediu oração pelo seu filho? Eu me lembro, pastor, eu me lembro. Me diga uma coisa, o seu filhinho foi morto? Foi não, pastor, ele está vivo. Ah, é? Pois é. E o senhor já se converteu? Todo mundo ainda, estou bebendo, estou cachaceiro. Pois é. E aí a gente fica observando isso aqui, irmãos. Cadê a primazia da palavra de Deus? Olha o versículo 22. Ouvintes, obedecedores e praticantes. Versículo 22, do mesmo capítulo. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos com falsos discursos. Não adianta nada, irmão, você está aqui e ouvir essa palavra, mas está dando um ouvido de mercador, né? E eu não vou lhe pedir perdão pela minha sinceridade, porque não é minha, é a palavra de Deus. E é ela que nos corrige, é ela que nos admoesta, é ela que nos mostra a salvação. Está aqui, acabei de ler, é ela que pode salvar a nossa alma. Igreja do Senhor, atenta para a palavra de Deus e dê primazia para ela, porque é a palavra de Deus que te salva da condenação eterna.
Deixa eu perguntar aqui, até as crianças, escuta as crianças, né? Escuta aqui, todo mundo, olha para cá. Quem quer ir para o céu? Ainda tem gente. Diácono Daniel, te acorda, homem. Tu quer ir para o céu também, quer? Quem quer ir para o céu? Levanta assim a mão, deixa eu ver. Quem quer ir para o céu? Tem alguém que quer ir para o inferno aqui? Tem alguém que quer ir para o inferno? Quem? Tu quer ir para o inferno, Damião? Não, quer não. Irmã Francisca, irmã Nessia, a senhora quer ir para o inferno? Quer não, irmão. Ninguém quer ir para o inferno. Mas quem salva é a palavra. E somente por ela eu sou salvo. E você também. Vamos continuar. Já estou terminando. Edilson, coloca aí, meu filho. 1 João, está bem pertinho aí, viu? 1 João capítulo 1, versículo 8 e 9. Olha o que diz a palavra de Deus. Escuta o conselho do Senhor. Tá? Coloca no teu coração, ser prudente, ser diligente e obedece a palavra do Senhor, que é vida para você. Tanto no corpo físico, como na vida eterna. 1 João capítulo 1, versículo 8 e 9. Olha o que diz. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Isso é verdade. Todos nós somos pecadores. Versículo de número 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Precisamos reconhecer, irmãos e irmãs, que nós somos pecadores e precisamos da graça salvadora do Senhor Jesus Cristo. Precisamos reconhecer, tá? Invocar a misericórdia do Senhor para nos salvar. Agora no mesmo livro, Edilson, mesmo livro, 1 João capítulo 2, e o versículo 15 ao 17. Olha o que diz. 1 João capítulo 2, versículo 15 a 17. Não ameis o mundo. Olha o que Ló fez, ele amou o mundo. Olha o que a igreja está fazendo, está amando mais o mundo do que a Deus. Meu Deus, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há lá no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente ou para sempre. Vale muito mais, irmãos, padecer nessa vida, renunciando à minha própria vontade e fazendo a vontade de Deus, porque eu vou viver eternamente com Ele. Vale muito mais. Agora, por favor, Edilson, coloque aí 1 Pedro capítulo 1, versículo 14 ao 16. 1 Pedro capítulo 1, glória a Deus, do versículo 14 ao 16. Glória, tem que voltar. 1 Pedro, está aí? Capítulo 1, versículo 14 a 16. Acompanha comigo aqui no telão, olha o que diz aí, ó. E como filhos obedientes, é assim que tá? É. E como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. É isso? Versículo 16. Porque escrito está, Deus falando, sede santo, porque eu sou santo. Isso é Deus falando, tá? É o próprio Deus falando conosco. Deus, irmão, sempre, 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 tanto para Israel como para toda a humanidade, Ele abre sempre a porta. Ele dá sempre a oportunidade. Por favor, Edilson, coloque novamente 1 João capítulo 2, versículo 3 ao 6. 1 João capítulo 2, do versículo 3 ao 6. Olha o que João, aleluia, escrevendo diz. E nisto sabemos que o conhecemos. Olha só. Se guardamos os seus mandamentos. E aquele que diz,
eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. 5. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Tá? Por isso, irmãos, eu digo, a igreja daqueles dias fazia isso aqui. Quem diz que nasceu de novo, quem diz que a palavra de Deus está em você, deve dar testemunho disso. Deve andar como Cristo andou, como os apóstolos andaram, dando testemunho do reino de Deus. Porque são muitas as pessoas que dão mau testemunho da palavra de Deus. Andam de qualquer jeito por aí, em todos os sentidos. Vivem como se não houvesse comunhão, ou de verdade não tem comunhão com Deus. Anda como o mundo anda, de todo jeito. E a palavra de Deus está dizendo, quem diz que está nele, pois ande como ele andou. Viva como foi chamado para esta vocação. Dê testemunho de crente, dê testemunho de salvo. Assim como você foi salvo, se preocupe com as vidas que não foram salvas ainda. E também vale para a sua casa. Mas também vale também para as pessoas que não são da sua casa. Por que que eu sou salvo e não me preocupo com as almas que não foram salvas? Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, para vocês ficarem pensando. Durante essa sua jornada, quantas pessoas você ganhou para Jesus? Todo dia nós temos a oportunidade de, nos cultos, você trazer uma pessoa. Mas nós relaxamos e não nos preocupamos com isso. Por que é tão fácil? Por que eu não faço? Fulano, vamos para o culto hoje. Se ele disser que não vai, é problema dele. Mas você fez a sua parte. Mas não é só uma vez e acabou-se não. Continue fazendo. Porque se você foi alcançado pela graça, dê para outros também essa oportunidade da salvação em Cristo Jesus. Tá bom? Convide outras pessoas, irmão. Ganhe pessoas para o reino de Deus. Se a graça de Deus está na sua vida, pois ganhe outros para o reino de Deus também, porque essa é a vontade de Deus. Tá bom? E aí eu vou deixar para você, lá na sua casa, você vai ler, escreve aí, anota aí. Na primeira epístola de João, no capítulo 3, você vai ler do versículo 1 ao versículo 8. E também vai ler também na mesma epístola de João, a primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 2, 4 e o 13. Do 2 ao 4 e o versículo 13. Tá? Para você meditar na sua casa na palavra de Deus. Tenha prazer, irmãos, de meditar na palavra do Senhor, porque é ela que nos santifica. Irmãos e irmãs, por favor, não deem vazão ao pecado. Não abram a porta do vosso coração para a desobediência, porque o final dela é a morte eterna. E eu perguntei aqui, quem quer ir para o inferno? Ninguém. Aleluia. Pois então, sirva a Deus de todo o coração. Pratique a palavra de Deus, porque com certeza é a melhor escolha. É a escolha que fez Abraão. É a escolha que fez os grandes homens de Deus. E se a sua escolha for essa, então você vai ser salvo pela misericórdia e a graça do Senhor Jesus. Mas receba essa palavra, coloque no seu coração e pratique no seu dia a dia. Tenha prazer nas escrituras sagradas. Lá na sua casa, tire tempo para meditar na palavra do Senhor, para a prática da oração, mas se dedique. Busque de fato o reino de Deus em primeiro lugar, e as misericórdias do Senhor alcançarão a sua vida. Amém?